Amém, meus irmãos. Abra comigo o Evangelho de Lucas, antes de sentar. Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, versículo 57. O finalzinho do capítulo 9. Amém? Acharam aí? Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Respondeu-lhe Jesus: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Podem sentar. Fiquem à vontade. Eu peço que agora aguarde aí uns minutinhos durante esse período. Se possível, evita de levantar, ir ao banheiro, tomar água. São alguns minutos, eu creio que você vai conseguir sem problema algum. Eu quero estar falando aqui a respeito daquilo que aqueles que estão preparados para seguir o Senhor Jesus. Nós somos chamados à conversão, a uma mudança de vida, a uma mudança de direção. E quando nós realmente aceitamos isso, nós estamos prontos e temos que estar preparados a seguir o Senhor Jesus. Amém? E aqui eu quero falar com vocês que tem 3 tipos de pessoas que o Senhor Jesus teve falando e conversando, e que a gente possa entender o princípio de Deus para as nossas vidas nessa noite. O primeiro que eu quero falar para vocês é aqueles meramente emotivos, aqueles que agem somente pela emoção, que é esse primeiro grupo aqui, que chegou até Jesus e falou: olha, queremos te seguir. E ele logo dispersa essas pessoas com a resposta que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem local, não tem nada. Então aqueles que agem somente pela emoção já ficam dispersos nesse começo. O segundo grupo de pessoa são aqueles que sempre têm desculpas, sempre têm algo a falar. São aqueles grupos de pessoas que têm sempre: olha, eu quero, eu sei, Senhor, eu te aceito, porém tem algo que eu preciso fazer antes. Eu quero que o Senhor me aguarde, porque ainda tem algo que eu preciso fazer e executar. O terceiro grupo é aqueles que procrastinam, que deixam para amanhã. Aquele que diz aqui: olha, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir dos que estão em minha casa. Então esse terceiro grupo é aqueles que querem procrastinar, deixar para amanhã. Olha, me aguarda. É aquela turma da segunda-feira. Segunda-feira eu começo o regime, segunda-feira eu começo a orar, segunda-feira eu vou começar a ler a Bíblia, segunda-feira, ou seja, deixa para amanhã, amanhã eu começo. Essa terceira turma é a turma da procrastinação, deixa para amanhã, vamos aguardar mais um pouquinho. Mas tem algo aqui que cabe aos 3 grupos, cabe a todos, essa palavra do Senhor, que está no último versículo desse capítulo. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? E é esse ponto que eu quero estar meditando com os irmãos. Olhar para trás. Terça-feira agora, nós teremos a comemoração dos 500 anos da reforma religiosa. Amém? Terça-feira é a comemoração desses 500 anos. E realmente é algo muito bom, é algo que nós devemos entender, e estaremos orando também nessa semana com relação a isso. Então, 500 anos em que a reforma foi feita, trouxeram de novo o bonde para os trilhos. É claro que eu quero dizer para vocês
que a reforma, no meu ponto de vista, começou lá atrás, há 500 anos atrás. Não somente com Lutero, John Hus e Wycliffe e outros mais, que foram homens de Deus, que fizeram, que agiram em prol daquilo que nós hoje estamos usufruindo em partes. E ainda tem muita coisa para que venha a ser feito no meio da igreja, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Então nós precisamos entender que aquilo que Deus quer para cada um de nós, não olhar para trás. Amém? E antes de entrar mais nesse ponto, eu quero primeiro fazer menção ao seguinte: conversão e santificação. Duas coisas que a Bíblia fala e deixa muito bem claro para nós. A conversão é o rompimento do mundo. A conversão faz com que a gente venha romper com o pecado, com o mundo, e experimentar a graça e a salvação nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Isso é conversão. É algo rápido, é algo que não demanda nenhum valor de tempo, nada. É graça, é favor imerecido. Mas nós temos que entender também que há santificação. E a santificação é o rompimento daquilo que procura atrapalhar o nosso caminhar, o nosso crescimento na fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então são duas coisas que eu quero deixar claro para a igreja agora nesse momento, antes de nós entendermos a questão de olhar para trás. A igreja desviou no caminhar porque olhou para trás. A igreja foi desviando porque olhou para trás. E nós precisamos entender esses princípios de Deus. Porque conversão, maravilha, ótimo, é uma mudança. É realmente entender o princípio de Deus, o que Ele fez por nós, para a nossa salvação. Mas existe a santificação, um caminhar. E esse é o perigo. Porque nesse caminhar, o Senhor não deseja que a gente olhe para trás. Aqueles que realmente seguem o Senhor Jesus, bota a mão no arado e olha para frente. Amém? Fala assim: pôr a mão no arado e olhar para frente. É isso que o Senhor deseja de nós, é isso que Ele está falando, é o que Ele diz aqui na sua palavra, e nós vamos tomar posse dessa palavra para a nossa vida. O Senhor falou logo a seguir, um pouquinho mais para frente, nesse mesmo evangelho, no capítulo 17, Ele falou: olhai, prestai atenção na mulher de Ló. Ela olhou para trás. E olhar para trás, meus irmãos, eu não estou falando de coisa assim rápida, uma olhadela. Olhar para trás, aqui que o Senhor fala, é realmente voltar o nosso coração para aquilo e para a obra que Deus já fez nas nossas vidas. E muitas vezes nós caímos nessa artimanha do inimigo. Por isso que o Senhor falou: olha, presta atenção, olhe o exemplo da mulher de Ló. Ela saiu, Deus fez uma declaração, tirou-os de Sodoma e pediu para que andasse olhando para frente, que fosse das campinas para o monte, que saísse de baixo e fosse para cima, e que continuasse caminhando. E uma ordem do Senhor foi dada a eles: não olhe para trás. E essa mesma ordem está latente no nosso meio, nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Por isso que aqui nesse evangelho, o Senhor Jesus, fazendo essa narrativa e falando a respeito de várias pessoas que querem o seguir, ele fala: olha, o mais importante é botar a mão no arado e não olhar para trás. E fique atento às circunstâncias. E esse ponto é que eu quero estar conversando com os irmãos nessa noite. É esse ponto que nós precisamos ficar atentos. Porque o nosso caminhar de santificação, meus irmãos, é muito perigoso, de repente, nós sermos levados a olhar para trás. E nós vemos isso no discurso de Estevão. Vai um pouquinho para frente, no livro de Atos. O discurso de Estevão, eu quero estar lendo com os irmãos, para a gente entender, capítulo 7 do livro de Atos, para que a gente possa entender esse princípio de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Amém? Capítulo 7, a partir do versículo 38.
Esse é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, ao qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e voltaram ao Egito. Presta atenção. Rejeitaram em seu coração e voltaram ao Egito. Antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: por isso que o Senhor, Ele fala muito a respeito de não olhar para trás. Estevão está narrando aqui, aquilo que realmente aconteceu com o povo, quando saiu do deserto e começaram a caminhar. E no coração, eles primeiro não aceitaram aquilo que Moisés estava falando e estavam ensinando. Eles acharam que Moisés tinha deixado e abandonado quando subiu no monte para orar e esteve lá 40 dias e 40 noites. E aqui nós vemos o seguinte: eles não voltaram fisicamente para o Egito. Amém, meus irmãos? Eu quero que você comece agora a entender aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eles não voltaram para o Egito fisicamente. E o Egito aqui simboliza o mundo, simboliza o pecado, simboliza aquilo que nos prendeu durante muitos anos na nossa vida e na nossa caminhada. Simboliza aquilo que nos atrapalhou de realmente entendermos o princípio de Deus, que é a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Eles não voltaram fisicamente, mas em seu coração voltaram ao Egito. E esse ponto nós vamos entender como que o inimigo muitas vezes age. Continuando aqui, versículo 40. Disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram das obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem os seus corpos, para que servissem aos corpos celestes, como está escrito no livro dos profetas: oferecesse-me vós vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomasseis o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para o adorar, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. E aqui nós vemos o agir do Senhor e a palavra e a promessa do Senhor. Aquele povo, eles não voltaram ao Egito fisicamente, mas eles voltaram com o coração ao Egito. E isso começa com a questão de olhar para trás. E o Senhor hoje quer falar com cada um de nós. E nós vamos entender o princípio de Deus e a bênção do Senhor para as nossas vidas, para que possamos continuar caminhando e crescendo em fé, para que possamos alcançar e chegar naquilo que Deus tem. Nós não podemos retroceder. Amém, meus irmãos? Aquele que colocou a mão no arado não pode retroceder. Nós não vamos retroceder. Porém, nós temos que ficar atento à astúcia do inimigo sobre as nossas vidas. Olhar para trás faz com que muitas vezes o nosso coração comece a lembrar do Egito. Comece a lembrar das coisas que foram e que aconteceram nas nossas vidas. Olhar para trás é muitas vezes cair no engano do maligno, coisas que nós já vencemos e que não fazia bem para as nossas vidas e que Deus já tirou. De repente começamos a pensar e se iludir de que eram bênçãos na nossa vida. Pastor, mas isso não acontece conosco. Meus irmãos, a partir do momento que nós estamos na caminhada com o Senhor, qualquer um de nós corremos o risco de repente, o coração voltar para o Egito. E tem muita gente no meio da igreja que está aí caminhando há tempo, está aqui presente, corpo presente, mas o seu coração já voltou para o Egito, já retornou. E misericórdia, porque Deus quer fazer uma obra nova no nosso coração. Amém? A conversão, sim, mas a continuidade na santificação. Amém, meus irmãos? Antes de nós entendermos esse princípio, vai comigo no livro de Gálatas, um pouquinho mais à frente aí. Gálatas, capítulo 5. No primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas. Para a gente entender que nós temos que vigiar a cada momento e a cada instante.
Capítulo 5, no primeiro versículo. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Amém, meus irmãos? Quem é livre aí, levanta a mão. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. E isso é palavra e é verdade. E quem nos liberta é Jesus Cristo. Não é igreja, não é denominação, não é placa. Quem liberta é o Senhor. Por isso que quando nós falamos de conversão, a nossa conversão está explícita no sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Isso é a nossa conversão. A nossa conversão está baseada no que o Senhor fez por nós e eu aceitei aquilo que Ele fez. Amém? Agora olha só, continuando, o mesmo versículo. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado e fala assim, fica firme, meu irmão. E aqui nós vemos que Paulo está falando à igreja, meu irmão. Aqui nós vemos que o Espírito está se dirigindo à igreja, que a palavra do Senhor está dirigindo a cada um de nós. Então a conversão sim, agora o processo de santificação nós temos que ficar atentos, ficarmos firmes, para não cairmos, porque senão o inimigo, ele vai armar ciladas. Nós temos que ficar atentos. Então, olha só, não podemos voltar debaixo do jugo da escravidão. E olha, aquele povo que caminhava no deserto, como Estevão estava falando ali no livro de Atos, eles voltaram o coração ao Egito. Em coração, no seu coração, voltaram ao Egito. E o que o Senhor quer falar conosco hoje é o seguinte: a nossa conversão está no Senhor Jesus. Amém? A igreja romana está fazendo umas rezas aí essa semana. E na terça-feira estão convocando a todos que venham rezar pelos protestantes. Entenda-se protestantes, todos nós que estamos aqui. E todas as demais igrejas. Para que se convertam à mãe igreja. Meus irmãos, a nossa conversão não está em igreja. A nossa conversão não está em igreja nenhuma. A nossa conversão está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nem na igreja romana, nem nessa placa, nessa denominação e nem nenhuma outra denominação. A nossa conversão está em Cristo Jesus. Isso é mudança de vida. Isso é uma transformação que Ele fez pela graça, sem cobrar nada, favor imerecido sobre as nossas vidas. Porém, o Senhor também nos alerta. Olha, não olhe para trás. Não tenha desejo da carne, dos vícios, dos problemas do passado. Que não consiga o seu coração estar olhando aquilo que aconteceu no passado. Pois o nosso Deus é Deus de futuro, de vida para frente. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é Deus de vida, não Deus de morte. O nosso Deus é Deus de liberdade, não de prisão. O nosso Deus é Deus que faz com que a gente caminhe. E o que Ele espera de nós é esse continuar, esse caminhar. E esse processo é santificação. E é isso que Deus quer para nós, mais uma vez. Enquanto outros aí estão declarando uma conversão, dizendo que o erro de Lutero, meus irmãos, Lutero foi um instrumento de Deus, assim como outros têm sido instrumentos de Deus, assim como pessoas que têm pregado, falado, ensinado a verdade pura e verdadeira, têm sido instrumentos de Deus, porque os instrumentos de Deus não parou, os instrumentos de Deus não pararam, não calaram, porque se calarem até as pedras vão falar. Se por acaso calar, o Senhor levantará homens de Deus, boca de Deus, aonde for preciso. E o que o Senhor espera de nós é que a gente continue firme para não voltar ao jugo, à escravidão. E esse princípio nós precisamos ter nas nossas vidas. E uma das coisas que nós devemos tomar muito cuidado, para que a gente entenda o que o Senhor está falando, para que a gente entenda essa questão de não olhar para trás, para que a gente entenda o que Estevão estava falando com a igreja de Jerusalém, para que a gente entenda todo esse princípio de Deus. Vamos comigo no livro de Números, rapidinho, para a gente ter uma noção do que aconteceu. Livro de Números, no capítulo 11. Na autoridade do nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos tomar posse nesta noite. John Wesley disse: a conversão
tira o cristão do mundo. Amém, meus irmãos? A conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. E nós precisamos dessas duas coisas. Nós precisamos entender esse princípio de Deus. Não basta você dizer que converteu. Amém, louvado seja Deus. Mas precisamos fechar todas as brechas e barreiras que tenta fazer com que a gente retroceda e olhe para trás. Olha só aqui no livro de Números, para a gente entender como que o inimigo muitas vezes age. No capítulo 11 do livro de Números, no versículo 4. Eu quero pegar a partir do versículo 4. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne para comer? O populacho. Aqui está começando a narrativa que Estevão falou e que o Espírito Santo fala conosco nessa noite. Eu quero que vocês entendam. A igreja que teve o desvio e que em 1500, através de Lutero e outros homens de Deus, começou a voltar àquilo que Deus realmente tem, não aconteceu o desvio da noite para o dia. Se você olhar a história da igreja e o caminhar da igreja, primeiro houve perseguições. Logo depois da morte de João na ilha de Patmos, o último daquele que esteve com o Senhor Jesus, como apóstolo do Senhor, começou o período de perseguições. E quanto mais perseguia os cristãos, mais a igreja crescia. Amém? Fala assim comigo, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais cristãos jogavam para os leões, quanto mais cristãos eram sacrificados e isso e aquilo, mais a igreja crescia. Aí o inimigo entendeu um princípio que ele usa até hoje. Bom, se eu não posso contra o inimigo, alie-se a ele. E aqui começou o problema, quando o Estado entrou no meio da igreja e começou ali um populacho a levar a olhar para trás e não olhar para a promessa. Quem é do Senhor, quem converteu, não anda olhando para trás, anda olhando para frente. Amém, meus irmãos? Deus tem promessa para mim, para você, para cada um de nós. E as promessas de Deus diz respeito a coisas que hão de acontecer. Eu quero dizer o seguinte, fazendo uma comparação, uma analogia, entre carro e avião. Carro, você pode engatar ré e andar para trás. Avião, meu filho, não anda para trás. Tanto que não anda para trás, que eu não vi até hoje nenhum avião com espelhinho retrovisor. Eu não vi até hoje nenhum piloto pondo a mão assim, olhando para trás, para querer. Ah, pastor, mas a hora que antes de decolar, ele vai, tem que fazer uma manobra. Engata um carrinho e empurra, porque o avião não vai para trás. E eu quero dizer o seguinte, da mesma maneira, nós não fomos feitos para andar para trás, nem para olhar para trás. Quem olha para trás não é digno. Quem olha para trás, começa já o inimigo a agir no coração para trazer de volta aquilo que já foi pago, tirado, arrancado e jogado no mar do esquecimento. Quem olha para trás, começa a trazer de volta coisas que Deus já fez. Amém, meus irmãos? E aqui aconteceu com esse povo. Esse povo que estava no meio daquele povo, começaram a reclamar, a murmurar. Olha só, versículo 4. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. Que outro alimento é esse? O povo estava caminhando no deserto e estavam recebendo o maná de Deus. Amém, meus irmãos? O povo estava recebendo algo sobrenatural. O povo estava sendo alimentado diretamente pelo Deus Todo-Poderoso. Durante a noite, na madrugada, caía como se fosse sementinha de coentro. Uma coisa diferente, que tinha cor de bdelho. Uma coisa, olha, que nunca foi vista como igual. E aquilo, eles tinham que pegar, trabalhar, tinham que socar no pilão. E aquilo ali era o pão, era o alimento. Aquilo ali era um alimento sobrenatural do Senhor. E de repente esse populacho, esse outro povo que estava no meio, começou a desejar outro alimento. E aqui começa o agir
aquele povo que estava sendo alimentado de maneira sobrenatural, agora o seu coração começou a se contaminar. Olha só que interessante, vamos continuar a ler aqui. Versículo 5. Lembramo-nos dos peixes no Egito, que comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Presta atenção. Aquele populacho que estava ali no meio, aquele povo que não era o povo de Deus, que estava ali no meio, bastou eles falarem algo para que começassem a olhar para trás. Eles estavam recebendo, gente, coisa maravilhosa. Para você ter uma ideia, ó, um pouquinho mais para frente aí, ó, só para você ter uma ideia, o que era esse maná? Versículo 7, o maná era como semente de coentro, a sua aparência era como bidélio, o povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinhos moía, num pilão o pisava, cozia-os em panela, e dele fazia bolos, e o seu sabor era de bolo amassado com azeite. Amém, meus irmãos? E no livro de Êxodo, no capítulo 16, diz que o seu sabor era como de bolo de mel, ou seja, Deus ali mudava até o sabor, para que não enjoasse. E o maná, meu Deus, é a palavra viva de Deus. Amém, meus irmãos? O maná é o nosso sustento. O maná hoje é a palavra de Deus que nos conduz de fé em fé, passo a passo, para que possamos chegar na presença do Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não veremos a Deus. Eles já tinham sido libertos. Eles já tinham saído da escravidão. Fazendo uma comparação com a conversão, fazendo uma analogia com o nosso caminhar hoje. Eles já tinham saído do Egito. O Egito já tinha ficado para trás, porém começaram a olhar para trás. Bastou um povo ali no meio falar algo sobre alimento. Ai, que saudade do Egito. Meus irmãos, quem eram eles no Egito? Escravos. Escravo come o quê? Restos. Ai, que saudade dos peixes que comiam no Egito, de graça. Acho que nem sardinha não era. Devia ser lambarizinho daqueles pequenininhos. Ai, que saudade do alho, da cebola, dos pepinos. Ai, que saudade. Meus irmãos, eles estavam recebendo do melhor. Eles estavam recebendo um alimento que vinha direto do céu dos céus, meus irmãos. Eles estavam recebendo algo que vinha de maneira sobrenatural. Amém, meus irmãos? E quem era esse povo? É isso que eu quero falar com vocês. Volta um pouquinho aqui. Volta mais um pouco. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 12. Para a gente entender o princípio de Deus. Fala assim comigo, não olhar para trás. Amém? Capítulo 12, versículo 38. Quando eles saem ali do Egito, quando eles começam a caminhar. Olha só que interessante, versículo 38. Achou aí, meu irmão? Amém? Subiu também com eles uma grande mistura de gente. Esse é o populacho, meu irmão. Ovelhas, gados e muitíssimos animais. Se você pegar em qualquer livro de história, você vai ver que não tinha lá, como escravo, somente os hebreus no Egito. Tinha outros povos e outras nações. Amém, meus irmãos? E eu quero saber o seguinte, se você, ou eu, ou qualquer um de nós, estivéssemos numa circunstância dessa, você está escravo lá no Egito, e de repente, depois das 10 pragas, o faraó fala, pode ir. Eu queria ver se você não ia atrás também. Ah, não, é só para os hebreus, eu vou ficar. Não, eles aproveitaram a deixa, meu irmão, foram juntos. Aquele populacho, aquela mistura de gente. E essa mistura de gente, esse populacho, é o que Deus nos adverte agora. Amém, meus irmãos? Eu quero que você entenda esse princípio da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, como cristãos, como aquele que já entendeu o princípio, já foi liberto, já converteu, já entendeu o princípio de Deus. E o Senhor quer que nós venhamos a entender esse outro princípio. Toma cuidado, meu irmão, com os populachos. Toma cuidado com aqueles que vêm falando com você. Olha, tem coisa melhor em outro lugar.
Olha, você está comendo desse maná? Tem coisa melhor. Puxa, é só isso que vocês estão comendo? Tem coisa melhor. E somente isso já é o suficiente para às vezes você parar e cair na armadilha do inimigo. E de repente começar a pensar, puxa vida, quando eu estava no mundo, quando eu ia no arrastapé do Zezinho, depois do arrastapé a gente comia tantas coisas boas, porque lá no bailão do passarinho, do periquito, do não sei mais quem, porque não sei que coisa aconteceu comigo, pronto, bastou alguém que o inimigo usa, um populacho no meio, lançar alguma coisa, para de repente a gente retornar e começar a olhar. E tem muita gente que é crente, está aqui, está caminhando, mas o seu coração já foi contaminado e começa a olhar para trás e começar a desejar as coisas que Deus já pagou na sua vida. Nós precisamos entender esse princípio. Quando Esdras chegou para começar a reconstrução, tanto do templo e junto com Neemias, também dos muros, das proteções, de repente vieram os samaritanos e chegaram ali tentando ajudá-lo. Populacho. Chegaram ali e começaram, deixa-nos ajudar, para que possamos também adorar ao Deus de Israel. Só que tem um detalhe, meu irmão. Esse povo, ele adorava o Deus de Israel e adorava a Baal. Esse povo dizia que servia ao Deus de Israel, da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, e também fazia altos na sua casa e acendia velas para aquilo. E a esse mesmo povo também tinha ali carvalhos e faziam debaixo dos carvalhos oferendas aos antepassados. O mesmo povo que estava dizendo que queria adorar ao Deus de Abraão também fazia um sacrifício de crianças a Moloque. Esses eram os samaritanos. E de repente Deus falou a Esdras: Esdras, cuidado com o populacho, cuidado com a mistura. Esdras, cuidado. E Esdras, conduzido pelo Espírito, diz: não, nós iremos reconstruir os muros. Amém, meus irmãos? E o que Deus fala conosco hoje, com você, comigo, com cada um de nós. Nós sabemos que a palavra do Senhor é única e verdadeira. E o Senhor Jesus também já nos advertiu que o joio cresce no meio do trigo. E o que o Senhor pede para cada um de nós: olhe, abra os olhos, tome cuidado com os populachos, com as vozes que tentam tirar você do foco e da bênção que Deus tem, do alimento que é o maná de Deus, e trazer algo que não vai te satisfazer, e pelo contrário, fará você olhar para trás. Fala assim: eu quero andar olhando para frente. Amém, meus irmãos? Eu quero que volta aqui no livro de Números, para a gente entender aquilo que Deus tem para nós. Deus tem alimento, meu irmão, que vem direto do trono dele. Deus tem alimento que vai nos satisfazer. Você não precisa ficar preocupado, porque o maná caía onde eles estavam acampados. Amém, meus irmãos? O maná caía no meio da congregação. Eles não precisavam sair procurando maná. Eles não precisavam deixar as suas tendas, o seu acampamento, para sair procurando ou rastreando maná pelo deserto afora. O maná caía onde eles estavam, porque a palavra de Deus, o sustento do Senhor, vai aonde você está. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante, volta lá no capítulo 11. Aqui, versículo 8: o povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinho moía, num pilão pisava, cozia-o em panela, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como bolo amassado com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Amém, meus irmãos? Quando à noite o orvalho descia, também descia o maná. Eu quero dizer para você, meu irmão, não se preocupe, descansa no Senhor,
Fica tranquilo, que esse mesmo Deus que agiu lá, e que foi alertado por Estevão, e que pela própria boca do Senhor Jesus, no seu evangelho, Ele é o mesmo que age hoje sobre as nossas vidas. O Senhor te sustenta, meu irmão. Amém? Você não precisa se preocupar. Vem devagarzinho. Você já viu, escutou orvalho cair? Você está dormindo tranquilamente na sua casa, naquele silêncio, aquela noite maravilhosa de dormir, e você fala assim, vira para quem está do lado: ai, que gostoso dormir ao som do orvalho caindo. Já viu isso? Você já viu o tal do orvalho cair, meu irmão? Né? Interessante, minhas meninas sempre falavam. Quer ver um outro nome para o orvalho? Nome mais popular? Sereno. Filho, sai do sereno. Não fica no sereno. Você já ouviu isso? Olha, cuidado com o sereno. A minha sogra sempre falava isso para as meninas: olha, não brinca mais aí fora por causa do sereno. Elas viraram para mim e diziam: pai, quem que é esse sereno? Quem que é esse? É o homem do saco? Quem que é ele? Quem que é esse sereno? Quem que é ele? Que nós temos que sair correndo. De repente, a hora que a brincadeira está boa, eu tenho que sair por causa do sereno. Quem que é esse sereno? É o orvalho, meu irmão. É de maneira, olha, sutil. É de maneira grandiosa. Mas o orvalho mantém a vida no deserto. O orvalho é algo sobrenatural. Amém, meu Deus? O orvalho é a manifestação da Trindade, meu irmão. Porque é interessante, o famoso ponto de orvalho. O ponto de orvalho, de onde vem o maná, de onde vem o sustento. Meu irmão, é coisa maravilhosa. Quando a gente fala de Trindade, como que vamos exemplificar? É muito difícil. Existem várias maneiras de tentar exemplificar a questão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma das maneiras assim que eu acho muito interessante, uma das melhores, não que seja a única ou a verdadeira, não. Porque é algo sobrenatural a questão do manifestar de Deus. Mas é como a água, o gelo, tá? E o vapor. E quando nós estudamos em física, e você pega o famoso PVNRT, quem lembra aí de física, fazendo vestibular? Pressão, volume, temperatura, e o famoso número de Reynolds. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão. Você traça num gráfico, você tem, com a variação de temperatura e pressão, a um determinado ponto você tem sólido, a água é sólida. Aí, quando você muda volume e temperatura, a determinado ponto você tem ela da forma líquida, como nós vemos. E de repente, se você usa também pressão, volume, temperatura, você tem o vapor. E não é interessante quando você pensa em vapor, a gente pensa logo na chaleira fervendo ali. Não é só isso, meu irmão, pressão também. Porque essa nuvem que você vê no céu aí, é a água em forma de vapor. E lá, a temperatura é baixíssima, porém a pressão também é baixa. Então eu estou só fazendo um exemplo aqui. Agora no meio, no centro, onde une essas três linhas, é o famoso ponto de orvalho. Onde a água, um tiquico para lá é vapor, um pouquinho para cá é líquido, um pouquinho para lá ela é sólido, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, é a Trindade manifestando, meu irmão. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. E o que eu quero dizer para cada um de nós nessa noite: olha, nós vamos resistir firmes na fé. Você crê nisso? Fala assim: eu vou resistir firme na fé. E para que isso realmente venha a ser verdade na nossa vida, nós não vamos dar ouvidos a populachos. Nós não vamos dar ouvidos para aqueles que não são ou não estão no mesmo caminhar do Senhor. Nós vamos confiar na palavra e na promessa do Senhor, naquilo que Ele tem para a nossa vida, e nós vamos olhar para frente. Deus tem promessas para cada um de nós. Amém? E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com cada uma das suas palavras. Você crê nisso? Em nome de Jesus. O nosso Deus é Deus zeloso. E não vamos olhar para trás. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus. Nós queremos orar nesse momento. E você vai declarar a bênção do Senhor. Você vai tomar posse daquilo que Deus tem. As promessas, as bênçãos,
a palavra do Senhor, o agir do Senhor. Estamos quase terminando esse ano, e Deus é Deus de promessa. Você lembra dos seus pedidos, daquilo que você apresentou, do seu projeto de vida, meu irmão? Às vezes você nem lembra. Eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele continua firme em atender os anseios do nosso coração. O ano ainda não acabou. Os nossos projetos ainda estão nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Nós temos projetos aí para esse ano. Muitos já se cumpriram, tenho plena certeza. Outros estão se cumprindo. E vai se cumprir. Porque nós olhamos para frente. Nós olhamos para a promessa de Deus. E nós vamos nos recusar a olhar para trás. Amém, meus irmãos? Fala assim, eu recuso a olhar para trás. Amém, meus irmãos? E também que estejamos atentos, porque muitas vezes o inimigo vem com populachos, com outros povos, vem com outros aí, para tentar tirar-nos do foco. E lembrar, a partir do momento que a gente lembra do mundo, meu irmão, já começamos a olhar para trás. Nós não vamos lembrar do mundo. Nós somos os únicos povos da terra que a gente lembra de algo que ainda não aconteceu. Porque a palavra diz que nós lembramos do céu. Nós temos saudade do céu. Você já esteve no céu, meu irmão? Eu quero dizer o seguinte, ainda não. Mas sabe o que acontece? Esse Deus poderoso, aqui, já faz você sentir o que vai ser lá. Amém? Ele já está provendo um maná aqui, algo sobrenatural. Imagina o que teremos lá. Então nós não temos que ter saudade do que passou. Nós não vamos olhar para trás. Nós não vamos ter saudade do mundo, nem das coisas que Deus já nos livrou. Nós vamos ter saudade do céu. Amém? Nós vamos tomar. Aleluia. Inclina a sua cabeça agora. Senhor Deus e Pai, restaura-nos, Senhor, como igreja.